Bom, pessoal, eu sou o professor Luciano Júnior e eu quero mostrar para vocês aqui, nesse momento, uma forma da gente trabalhar uma sequência didática voltada para temática referente a questões étnico-raciais. E o tema dessa aula vai ser, na verdade, dessa sequência didática será a África. Então, eu pensei em trabalhar um exemplo aqui de sequência didática sobre a África para uma turma do 6º ano, onde a gente vai seguir os descritores, da rede municipal de Jaboatão dos Guararapes, e aqui a gente teria a unidade temática na história, tempo, espaço e formas de registro. Os objetos do conhecimento aqui seriam as origens da humanidade, seus deslocamentos e o processo de sedentarização. E como habilidade geral, a gente trabalharia o seguinte: descrever modificações da natureza e da paisagem realizadas por diferentes tipos de sociedade, com destaque para os povos indígenas originários e povos africanos. Lógico que aqui a gente vai trabalhar voltando para os povos africanos e discutir a natureza e a lógica das transformações ocorridas ao longo da história. Como habilidade específica, aqui a gente tem a descrição do descritor, reconhecer os distintos modos de vida das pessoas, dos grupos, das etnias, classes sociais em outras localidades e regiões, abrangendo diferentes povos e épocas históricas. E teríamos aqui também identificar as transformações temporais quanto às formas diferenciais de ocupação do espaço e mudanças nas paisagens pelas populações da antiguidade. Aí aqui eu listei alguns objetivos: conhecer as influências do continente africano para a formação da cultura mundial, quais são as influências que o continente africano trouxe para a civilização humana, refletir o conceito de diáspora africana, a questão das migrações e seus efeitos no processo de constituição da identidade cultural dos povos africanos que foram espalhados, como é que os povos africanos eles chegaram em outros continentes, como é que eles chegaram. Aí, assim, de antemão eu pensei que, embora a gente siga aqui os descritores de história, mas as sequências que eu elaborei, elas podem ser trabalhadas tanto em história como em geografia como em língua portuguesa. E a depender da escola, a gente ainda pode adequar isso para o ensino de artes. Valorizar a história, memória e cultura negra na formação da cultura mundial e brasileira. Identificar as condições a que eram submetidos os negros e as negras ao chegarem no Brasil. Isso aqui a gente pode colocar no meio do debate, Identificar no mapa político do mundo a localização do continente africano e seus países. E mais na frente escolher um país da África para estudar as suas características econômicas, sociais e culturais. Lógico, essa sequência ela não está finalizada. Eu trabalhei a elaboração de 3 sequências, que pegam esses 3 a 4 objetivos iniciais, faltando completar com isso daqui, mas isso serve só a título, como é um vídeo para título de exemplificação, então dá para a gente ter uma noção. Quais são as áreas do conhecimento, conteúdo? Eu já adiantei, geografia. Por meio disso daí pode-se trabalhar localização do continente africano, as principais ilhas do continente africano, as riquezas da África e outras temáticas que o professor, a professora de geografia queiram trabalhar. Em história, o que os alunos sabem sobre a África como berço da humanidade, a migração dos povos africanos e a chegada dos negros e negras no Brasil. E em língua portuguesa, pode-se trabalhar leitura e compreensão de texto informativo, um gênero textual, que é o texto informativo, e vocabulário, na medida que você pode trabalhar por meio das palavras de origem africana. Aí vamos lá, para a sequência de atividades que eu montei. Na aula 1, seria uma aula para a disciplina de história, um tempo de 2 aulas que podem ser aulas geminadas ou não. Então, inicialmente, a gente organizaria a sala de aula em círculo, para facilitar o trabalho com uma roda de diálogo, para que todos os alunos se enxerguem,
e enxerguem o professor, e assim a gente oportuniza a materialização de uma relação mais horizontal, né? Horizontal entre os pares. Aí, feito isso, o professor ele vai fazer um levantamento dos conhecimentos prévios dos alunos e alunas acerca do que ele sabe sobre a África. O que é que vocês sabem sobre a África? Qual é o conhecimento prévio que os alunos têm sobre a África? Eles sabem onde fica o continente africano? Sabem quais são os povos que tiveram origem nesse território? Aí, para isso, a gente distribui algumas folhas de papel em branco para que eles registrem, né, as impressões sobre a África por meio de frase, né? Por meio de uma lista de palavras ou um texto, né, imagético, ou seja, um texto que eles possam apresentar, certo, as impressões iniciais deles. Isso pode ser feito também, eu coloquei para aula de história, mas como é uma atividade para levantamento de conhecimento prévio, pode ser feito também pelas 3 disciplinas, História, Geografia, Língua Portuguesa. Feito isso, dado um tempo, os alunos eles vão individualmente ou em grupos, se os professores assim preferirem, socializar o registro com a turma de modo que eles justifiquem suas escolhas. Por que é que ele justificou? Por que é que ele escolheu organizar uma frase, uma lista de palavras, um texto? E ele vai explicar também ali por que é que ele colocou aquilo, de onde é que vem o conhecimento a respeito daquilo. Aí, feito isso, ele vai organizar um painel com as produções para um posterior resgate, né, alunos e professores. E vai haver, depois disso, né, a sistematização por meio da exposição dialógica. Então, o professor, a professora, ele vai fazer a amarração daquilo que foi produzido, colocando, registrando com os alunos as informações principais que deem uma noção geral de como era o continente africano ou a África, né, dentro da necessidade, né? Se na aula de história pode pegar a África na própria contextualização histórica, né, já desde a antiguidade e por aí vai. E em geografia ele pode trabalhar mais a questão territorial, em língua portuguesa pode trabalhar uma questão, né, de situalização mesmo, né, de como é o continente africano, de onde é, certo, quais são os países que porventura possam existir ali, a critério do professor de língua portuguesa. A segunda aula seria uma aula também com tempo de 2 aulas, né, de 50 minutos, pode ser trabalhado tanto em história como em língua portuguesa. E aqui eu montei uma sequência geral, mas os passos aqui 3 e 6 eles se adequam mais para a questão da língua portuguesa. Então, organiza a turma, né, de forma que possa se exibir um vídeo curto, que seria esse daqui, a origem da palavra África, né, que está no canal do YouTube One África Oficina Cultural. Aqui tem o endereço. Depois de feito a exibição, se organiza mais uma vez a sala em círculo e faz uma roda de diálogo com as informações do vídeo e resgate do que mais chamou a atenção dos alunos e alunas, né? Aí isso, a depender dos critérios, pode-se fazer uma pesquisa online. Como a gente está vivendo um período de pandemia, isso pode ser uma aula remota, ou se for presencial, pode-se permitir que os alunos utilizem o celular para fazer uma pesquisa, ou o professor poderia disponibilizar dicionários, né, e orientar os alunos a fazer uma pesquisa de palavras que tenham a sua origem africana, né? Isso para aula de língua portuguesa. No caso da aula de história, o professor ele vai pegar a partir daqui, depois da exibição do vídeo, vai fazer um levantamento do que os alunos acharam e com o uso de folhas de papel ofício vai pedir para que os alunos elaborem um desenho, uma pintura, uma frase ou um texto curto que mostre o que foi entendido do vídeo, né, pelos estudantes. Mais uma vez, no quinto passo, faz-se aqui a elaboração de um mural.
pode-se pegar papel madeira e colar ali no papel madeira, né, as produções dos alunos, para que essas produções depois sejam exibidas no pátio para alunos de outra turma. E no caso da língua portuguesa, se trabalhando com a questão das palavras, os alunos poderiam fazer um mural colocando a palavra e abaixo da palavra o seu significado, para ser também exibido no corredor da escola para as outras turmas. Pronto, e assim a gente fecha a segunda sequência. A terceira sequência, eu coloquei a aula 2 aqui, perdão, mas é a aula 3. A terceira sequência seria uma aula que pode ser trabalhada tanto por História, Geografia e Língua Portuguesa, também 2 aulas. Então, inicialmente se organiza a sala em equipes de 3 a 5 participantes e esses alunos vão ler o texto, né, África de Todos Nós, que é uma reportagem da nova escola, que deverá ser disponibilizada para os alunos no momento da aula, certo? Organizada pela secretaria, direção da escola, imprime isso aqui e os alunos eles têm acesso a isso. Se for no formato de aula remota, o professor ele pode compartilhar a tela para os alunos com o conteúdo e até mesmo fazer a leitura junto com eles. Aí a partir da leitura vai haver uma partilha de informações extraídas do texto sobre o lugar de origem e como viviam os africanos antes de serem descobertos pelos colonizadores, né? Quais são as áreas do conhecimento que esses povos já dominavam. Então aqui pode-se trabalhar resgate histórico da África antes dos colonizadores, a questão também geográfica, né, trabalhando setores, né, da produção a partir do momento, né, que você vai mostrar como era a economia dessas sociedades. Terceiro momento vai se listar as áreas de conhecimento, né, que se originaram nesse continente, comparando com as profissões que existem hoje na sociedade. Quais eram as áreas de conhecimento e hoje essas áreas de conhecimento estariam em que campo do conhecimento? Das ciências exatas, as ciências da saúde, das ciências humanas, né? Quais são as profissões ou ocupações que existiam nesse momento e que hoje ainda existem? Em que é que essas profissões contribuíram para a nossa sociedade? Aí aqui o passo 3 ele pode ser trabalhado, né, nas 3 disciplinas, né? E o passo 4, a depender da adequação que se faça, né? Aí o professor pode utilizar algum outro texto auxiliar que fale sobre migração no dia de hoje. Ele pode ser adequado para a disciplina de língua portuguesa, porque aqui vai haver uma discussão do conceito de diáspora africana e suas implicações na história dos povos africanos no Brasil. Aí eu posso trabalhar aqui como é que os africanos eles vieram, né, da África para o Brasil, certo? Em geografia também pode falar isso hoje, como que se dá a migração dos povos africanos na atualidade. E por fim, o professor ele vai fazer uma sistematização da apresentação, que pode ser por meio de um PowerPoint ou não, pode ser também de forma dialógica. E é isso. Então eu pensei nessas sequências e fica a critério de cada professor para fazer as devidas adaptações para a realidade da sua turma, da sua escola. É isso, pessoal. Um abraço e até mais.